irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos começar o nosso estudo, da Epístola de Gálatas, aos Gálatas. Mas eu quero fazer uma introdução antes com vocês, até para a gente depois entrarmos aqui na leitura comentada. Amém? Olha, a Epístola aos Gálatas, ela é muito importante para nós. O apóstolo Paulo escreveu porque havia uma doença nessa igreja, nós até chamamos ela de doença dos Gálatas, e ela também tem contaminado hoje em dia. O que é isso, pastor? O que é a doença dos Gálatas? Por que foi escrita? Todas as epístolas, elas foram escritas para um propósito, para combater um ensino herético, para trazer um ensino, E como que essa doença se manifesta? Ela se manifesta da seguinte maneira: porque eles estavam começando a misturar a graça, o evangelho com a lei, e isso se torna algo muito grave. Tanto é que quando o apóstolo Paulo foi exortar a igreja aos Coríntios, vocês estão lembrados da igreja de Coríntios? Que era uma igreja que tinha filho tendo relação com a madrasta, então, tinha facção no meio dos irmãos, havia divisão, tinha na hora da ceia irmãos que bebiam além do que convinha, ficavam bêbados, outros comiam, e haviam ali rixas, haviam irmãos processando irmãos. E o apóstolo Paulo começa falando o que para os irmãos em Coríntios? Aos santos em Coríntios. Agora, já aos Gálatas, o apóstolo Paulo é extremamente firme. Ele chega a falar insensatos, ele como se fosse tolos, numa versão aqui coloca tolos. Então, porque eles estavam começando a misturar o evangelho. Aí você pode falar, mas qual que é a gravidade disso? Se com a igreja de Coríntios ele não foi tão firme, ele foi, exortou, é claro, mas com os Gálatas ele foi muito firme. É porque quando você tem a doutrina errada, não tem mais nada o que fazer. Mas quando você tem a doutrina correta e o comportamento errado, a doutrina correta transforma o comportamento errado. Mas quando você tem a doutrina errada, com o comportamento errado, acabou. Você não tem para onde sair. Então, por isso que ele foi tão firme. E o que isso também acontece com relação a nós hoje em dia? Se nós relacionamos de maneira errada com Deus, relacionamos de acordo com a velha aliança, o que acontece com a nossa liderança, por exemplo? Tanto é que quando o pastor fez esse estudo em 2013, ele constatou que ele estava percebendo que alguns irmãos estavam sentindo pesado a obra. E aí ele ministrou essa lição e falou quão importante é você viver a vida cristã não debaixo da lei, e sim da graça. Porque quando você está debaixo da lei, tudo fica pesado. E aí alguns irmãos não conseguiam fazer a obra com alegria e paz. Por quê? Porque quando você está debaixo da lei, você fica sempre debaixo de condenação, culpa e condenação. E aí como que é? Aí você lidera, no decorrer da caminhada você vai ficar sempre sentindo a quem? Tem dois extremos: ou você sente culpado, condenado, e a quem, de menor do que aquilo que você gostaria de manifestar na sua liderança, e se sente culpado, condenado e desiste, fica tudo pesado, de fato. Ou você se acha muito bom, e aí a soberba precede a ruína. Então quando nós andamos dentro da lei, tem esses dois caminhos: ou vai sentir a quem, debaixo de culpa e condenação, ou vai sentir muito apto, eu sou muito bom, eu sou muito capaz,
e aí Deus não age naquele que se acha soberbo, né? Então nós vemos que o apóstolo Paulo ele vem nessa epístola aqui para trazer um equilíbrio, né? Porque uma doutrina errada, ela é pior que um comportamento errado, apesar que muitos não acham isso. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, verso 1. Aos Gálatas, Paulo disse: ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Né? E toda mistura, ela perverte o Evangelho. O Evangelho é só Cristo. Fala assim: o Evangelho é somente Cristo e a sua obra. Então, qualquer outra coisa além de Cristo, é Cristo e mais alguma coisa, nós estamos pervertendo o Evangelho, e ele perde, né, o poder. Tanto é que a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder, não é o Evangelho mais o homem, não é o Evangelho mais a obra do homem, o Evangelho é o poder de Deus. Então qualquer mistura, né, você tira todo o poder de Deus da sua vida. Então quando você tenta viver de acordo com é Cristo e mais alguma coisa, que é o que estava acontecendo aqui, né? Para ser salvo é Cristo e mais, né? Além da Cristo e mais a circuncisão, é Cristo e mais a lei, para ser salvo. Terrível. Aí você fala: não, pastor, mas nós que estamos agora, somos crentes, nós entendemos que toda salvação é pela graça mediante a fé. Toda a igreja evangélica crê que só Jesus salva, mas ela crê que só Jesus salva, mas após isso ela crê o quê? Que tem que ter Jesus e mais alguma coisa, Jesus e mais algo relacionado ao seu fazer, e isso perde o Evangelho, perde o poder, né? Olha só, aqui eu tenho algumas anotações. Como podemos saber se estamos misturando a graça com a lei? Deixa eu ler aqui para vocês. Olha só: se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, esse é um sinal que você depende das obras da lei. Se você crê que foi salvo pela graça, mas acredita que a santificação é pelo seu esforço próprio, você é salvo pela graça, mas a santificação é pelo esforço próprio, então ainda vive pela lei. Quando você pensa que Deus está zangado consigo, é verdade que Deus se ira por causa do pecado, mas nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Fala assim: graças a Deus. Deus só nos vê em Cristo. Sobre nós não há condenação e nem ira. Outra coisa, quando você pensa que agradamos a Deus pelo nosso esforço ou mérito, a verdade é que estamos debaixo do amor e da aceitação de Deus por causa de Cristo. Quando você pensa que a vitória sobre o pecado e o diabo é algo que é conquistado pelo nosso esforço, na verdade a vitória é algo que recebemos pela graça. A verdadeira vitória não é conquistada, mas recebida de graça pela fé. Quando vive constantemente com sentimento de culpa e condenação por causa dos seus pecados, quem acha que precisa se punir não entendeu que seus pecados já foram cravados na cruz. Por fim, quando presume que a vida cristã é muito difícil e penosa, a verdade é que a lei é sempre penosa, mas a graça traz paz e descanso. Amados, segundo a lei, tudo depende do homem, mas segundo a graça, tudo depende de Cristo. Amém? A lei exige justiça, a graça é Cristo nos justificando. A lei diz faça, mas a graça diz eu faço por você. Então nós vemos esse paralelo entre lei e a graça. Então nós devemos sempre alinhar nossa fé crendo que nós somos justificados pela graça. Amém? Mas vamos lá, vamos para a Bíblia.
Pode pegar aí a sua Bíblia no capítulo 1 de Gálatas. Capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por nosso Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora vamos lá. O apóstolo Paulo começa logo a carta se posicionando de acordo com a autoridade que ele tem. Por que ele faz isso? Para combater aqueles que estavam pervertendo o evangelho do apóstolo Paulo. O que eles falavam? Não, esse evangelho que o apóstolo Paulo fala aí, ele não é verdadeiro. Esse aí ele recebeu de homens e deturpou. E aí ele começa falando aqui, Paulo, apóstolo. Você vai ver aqui que no verso 2 diz assim, continuando: e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Essas igrejas da Galácia é da Ásia Menor, né? Igreja de Antioquia, Listra, Derbe. Mas olha só, quando ele coloca aqui, eu apóstolo e os outros meus companheiros, ele está querendo falar o quê? De uma posição. É duro fazer isso, né? Mas ele teve que colocar na posição. Falou: eu sou apóstolo, né? Não por qualquer um. E ele fala: não da parte de homens, não fui escolhido por outros homens, nem por intermédio de homem algum, reforçando mais ainda, mas por Jesus Cristo. Está lembrado da conversão do apóstolo Paulo? Estava indo para Damasco, perseguir, Jesus aparece para ele, tem ali uma experiência sobrenatural. Então, ou seja, bem a verdade, foi Cristo que pregou para ele: por que me persegues, Saulo? Eu te persigo, né? Estava perseguindo a igreja. E aí ele tem uma experiência com Deus. E depois, olha só, nós vamos ver aqui, depois Paulo teve uma experiência. O evangelho ele recebeu do próprio Jesus. Alguns creem que é revelação, outros creem que Jesus apareceu para ele. Mas olha só, até porque quando ele converteu, foi em uma aparição do Senhor Jesus para ele. E aí vem, né? Que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então aqui ele já vem falando a respeito desse evangelho no qual ele está firmado, né? Quando coloca aqui, o qual se entregou a si mesmo, né? Ou seja, Jesus foi uma oferta pelo pecado, qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, religioso, desse sistema, né? Para nos libertar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, né? Sendo assim a vontade de Deus e Pai. Aqui ele já dá a introdução ao Evangelho, mostrando qual que é o Evangelho verdadeiro, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. E aqui dá a ele a glória, né? Porque os Gálatas estavam querendo colocar a ação do homem, né? O homem fazendo algo para acrescentar ao Evangelho. E aqui ele deixa muito claro: no Evangelho não entra nada do homem, é somente Cristo. Se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, ou seja, Ele que pagou o preço pelos nossos pecados, Ele que nos desarraigou. Somente Deus pode nos desarraigar desse mundo, desse sistema, sabia? Somente pela salvação de Cristo, porque foi para isso que Ele nos libertou. Nós só podemos ser livres do sistema desse mundo por meio da morte de Cristo. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. E aí vem, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai,
porque essa é o Evangelho, ele é a vontade, né, do nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, e a Ele, somente a Ele, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Verso 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho, que não é o Evangelho. E aqui quando fala passando, é como, essa palavra aqui no grego é como se fosse desertores. Quando fala aqui, então admira que esteja como se fosse no exército, aquele que está sendo um desertor, passando tão depressa. E ele fala: admiram, como é que vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo? Ou seja, o que é o Evangelho? A graça de Cristo. Então ele fala aqui, da graça, nos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. E aqui ele está questionando, né, a inconstância dos Gálatas, né? Olha só para você ter uma noção, o que o apóstolo Paulo está falando, está lá em Atos, capítulo 15, verso 1, para você entender o que era a situação ali. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que se não vos circuncidardes, algo que é completamente exterior da lei mosaica, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O apóstolo Paulo foi firme com relação a isso. Quando teve essa controvérsia aqui em Atos, depois disso veio o concílio, a reunião dos apóstolos, né, lá em Jerusalém, para poder estabelecer e firmar: não, para ser salvo é somente pela graça mediante a fé. No verso 5, olha só: insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, para ser salvo era necessário circuncidar. Para ser salvo, além de Cristo, precisava de circuncidar e seguir as leis de Moisés. Aí você fala: pastor, mas isso está relacionado só com relação à salvação. Não, querido, a vida cristã é tudo e somente, só por intermédio de Cristo, da sua obra. É somente pela fé. Vira para o seu irmão e fala assim: é somente pela fé. Vamos lá. Olha só, irmãos, vamos acompanhando aqui. Nós estamos aqui no versículo 6, para quem está nos acompanhando aí com a Bíblia. O qual não é outro, né? Então admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo, querem deturpar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anátema. Olha só, então ele fala que até mesmo, quer seja homem, quer seja anjo, seja anátema. Anátema é amaldiçoado, né? Olha só, assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, novamente ele está falando assim, seja amaldiçoado, né? Olha o quão grave é isso. Por duas vezes ele fala: olha, que seja essa pessoa amaldiçoada. E está lembrado da igreja que eu falei para vocês de Corinto? Uma igreja cheia de falhas no comportamento. O apóstolo Paulo não foi tão firme, somente foi firme e mais firme com aquele que tinha tido relação com a esposa do seu pai, só que ele foi firme. Mas com os demais que estavam errando, ele exortou e tudo. Claro, nós não somos a favor do pecado, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo exortou, mas ele não chegou a falar a respeito de seja anátema.
Mas aqui, quando estava mexendo no Evangelho, ele foi muito duro, né? Porque a graça de Cristo é completa. Fala assim: o Evangelho de Cristo é completo. Por que é completo? Uma das confirmações que ele é completo, sabe o que é? Porque Cristo terminou e ele fez o que? Ele sentou. Ele descansou como sumo sacerdote perfeito que é. Ou seja, a obra foi concluída, né? A obra foi totalmente concluída. Fala assim: graças a Deus. E olha só, porque a glória de Deus, irmãos, estava em jogo. Por que ele foi tão firme? Porque vocês estão lembrados aqui no verso 5: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Então a glória é de quem? Mas e se o homem tem glória? E se o homem, aí você fala: ah, pastor, mas isso ele estava questionando lá em Atos a respeito da salvação. Não, querido, não é só a salvação. A salvação é pela graça, mas o viver que agora vivemos por intermédio de quem? Não é isso que a Bíblia diz? O viver que agora vivemos por meio de Cristo. Então, o Evangelho glorifica a Cristo. Amém? Glorifica a Cristo. Então, aqui estava em glória, aqui estava em xeque o que? A glória. Por isso que ele foi tão firme, porque só ele é digno de honra, poder e glória. E isso está sendo dito no céu. A ele a glória. Agora, João viu todos glorificando a ele. Mas também coloca em xeque o que? O bem-estar dos irmãos. Porque nós só podemos ter paz quando nós vivemos de acordo com o Evangelho. Porque se depender de mim, eu vou me sentir culpado e condenado e reprovado. Porque qual dentre nós conseguimos cumprir tudo que nos cabe a ser feito? Então, por isso que o apóstolo Paulo foi tão firme. Mas seguindo adiante aqui no verso 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, aqui ele fala, né? Eu agrado somente a Deus. O apóstolo Paulo é alguém que era completamente liberto da opinião. Deixa eu te falar algo, presta atenção aqui. Se você ainda é muito preso à opinião de homens, você vai andar na lei. Está aí um termômetro, porque você vai querer agradar homens, você vai ter que realizar a vontade de alguns, mas quando você está debaixo da graça, você vai se preocupar em primeira instância com a opinião de Deus, vai preocupar sempre com o que o Evangelho diz a seu respeito e o que Ele nos chamou para vivermos. E olha só, então, verso 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E aqui agora ele vai rechaçar e vai confirmar qual que é o Evangelho dele. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então ele não recebeu o Evangelho do apóstolo Pedro. Ele foi lá, posteriormente Atos fala que eles foram lá confirmar, e Pedro olhou para o Evangelho do apóstolo Paulo, e Paulo olhou para o Evangelho qual Pedro pregava e falou assim: não, o apóstolo Paulo falou, não acrescentou em nada. Ou seja, o Evangelho que o apóstolo Paulo recebeu foi diretamente de Cristo, revelado por Cristo. Olha só, porque não recebi e o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, né? Mostrando aqui para eles quão miraculoso foi, porque ele era completamente, né, um fariseu ali, perfeito, que perseguia os cristãos, né, no passado, mas aí
continuando aqui, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, porque eles estavam querendo, misturar o judaísmo com o cristianismo. E ele falou: do judaísmo eu entendo, do judaísmo eu fui excelente, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Isso antes da conversão dele. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Então nós vemos aqui, esse processo do apóstolo Paulo, ele já então crê no evangelho, que ele já coloca aqui, quando porém ao que me separou antes de eu nascer. Olha a graça, antes dele nascer Deus já havia separado ele, me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, a revelação de Cristo, para que eu o pregasse entre os gentios. O apóstolo Paulo, ele foi levantado por Deus para pregar para os gentios. Os demais apóstolos, o apóstolo Pedro principalmente foi levantado para pregar para os judeus, foi pregar entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E ele ficou aqui por volta de 3 anos, ali na Arábia. E alguns creem que foi nesse momento que ele recebeu a revelação do Evangelho. Os 3 anos. E olha só, e aqui, de acordo com os estudiosos, foram 3 anos que ele ficou ali. Foram os 3 anos que os apóstolos andaram com Jesus, e alguns creem que Jesus apareceu para ele, outros creem que foi apenas revelação, mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele subiu aos céus. Ele fala isso, que ele subiu aos céus, nós entendemos que ele esteve lá. Então, se Jesus apareceu para ele na conversão, ele subiu aos céus, dá para se crer que Jesus foi diretamente ter com ele. Está lembrado que depois que Jesus morreu, ressuscitou, ainda ficou mais um tempo ensinando ali para os apóstolos em Jerusalém, aparecendo para eles no domingo e trazendo ali, reforçando o ensino. Mas aqui ele confirma, falou: esse evangelho que eu recebi não procede de homens, é completamente de Deus. E não sei se você sabe, o apóstolo Paulo escreveu quase que 1/3 do Novo Testamento. Ele estabeleceu a doutrina do Novo Testamento, tem os evangelhos, o livro histórico de Atos, que conta a história da igreja, e depois vem as epístolas do apóstolo Paulo, estabelecendo ali doutrina. E alguns creem que foi ele também que escreveu Hebreus, nas epístolas gerais ali, ele que escreveu, aos hebreus, porque se ele foi levado para os gentios, mas ele mesmo assim ele escreveu uma carta aos hebreus, que seriam os judeus. Mas enfim, aqui mostra que ele teve uma experiência com Deus e que esse evangelho dele é completamente verdadeiro. Por quê? Haviam falsos mestres que estavam questionando ali o ensino dele. Agora vem para cá, vamos aqui comigo. Hoje, alguém aqui já foi questionado pelo ensino que o nosso pastor tem nos dado? Alguém aqui já falou para você: essa igreja de vocês, esse evangelho de vocês aí, evangelho da porta larga? Alguém já ouviu isso aqui? Já? Então está vendo que é muito atual. E o que eles questionam? Vocês podem tudo. Jesus, é graça, Vocês estão, na graça, É graça, Então está vendo que o mesmo questionamento do passado está aqui presente. E irmãos, algo que eu falo para vocês podem ficar muito em paz, porque não sei se vocês percebem, cada vez mais
cada vez mais e mais nós estamos centralizando quem? Cristo. Sai o homem da equação, sai o pastor da equação, sai o líder da equação, sai o discipulador da equação, e mais Cristo é centralizado. Só Ele é digno de honra, glória e poder. E nós cremos que é contemplando o Senhor que somos transformados. Nós cremos que é quanto mais você cresce em revelação do Evangelho que você é transformado. Ou seja, não há glória nenhuma para homem, né? Mas aqui também o apóstolo Paulo estava sendo questionado. E vamos concluir aqui, né, esse capítulo e até o verso 24. Vamos lá, verso 18. Decorrido 3 anos, aqui que ele ficou lá, só recebendo o Evangelho, então subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Então vi outro dos apóstolos, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor, que, diga-se de passagem, ele converteu depois que Jesus ressuscitou. Quando Jesus estava aqui, vivo, ele não tinha convertido. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, né? No seu isolamento, né, prova a independência do evangelho do apóstolo Paulo. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Olha só, então aqui mostra que era um único evangelho, o mesmo do apóstolo Paulo era do apóstolo Pedro. Quando ele foi lá na segunda vez em Jerusalém, se confirmou isso. E olha só, olha aqui, irmãos, só concluindo aqui, por que Deus escolheu o apóstolo Paulo sendo alguém tão legalista, tão excelente no judaísmo, tão, né, inteiro ali as obras da lei? Porque ele queria pegar esse que era um exemplo para todos os judeus, que ele era completamente legalista, apaixonado na lei mosaica, e aí pega ele e transforma ele em quem? Em alguém que anda somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Era para realmente deixar ali algo bem, né, bem claro, que o evangelho não tem nada a ver com a lei. E depois ele vai combater esses aqui que estavam querendo acrescentar alguma coisa ao evangelho, e ele foi muito firme. Nós vamos ver aqui no decorrer dessa epístola. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então? Vamos orar para que nós possamos ser livres de toda a lei. Amém? Coloca aí o sonzinho baixinho, amados. Olha, amados, quando um crente rejeita a graça de Deus e volta a depender das suas obras para ser abençoado, ele vai ficar debaixo de maldição. Por que o apóstolo Paulo é tão firme? Porque a partir do momento que você precisa de mais alguma coisa, você vai ficar debaixo de maldição da lei, porque nós não conseguimos cumprir toda a lei. Conseguimos? Então, quando nós andamos por esse caminho, nós queremos tirar a glória de Deus, nós vamos entrar debaixo de maldição, né? E isso, né, vai te trazer culpa e condenação e acusação. Então, essa rejeição à graça significa, né, uma vida de derrota. Decair da graça, amados, não é alguns creem que decair da graça é cair em pecado. Não, decair da graça é voltar para as obras da velha aliança,
é depender de mais alguma coisa além do Evangelho. Amém? Vamos orar agora? Porque você pode falar, pastor, não, eu vivo, eu entendi a graça, mas se há de convir que volta e meia, no decorrer do dia, nós firmamos o nosso pé em algumas condições legalistas, sim ou não? Nós queremos firmar em alguma obra nossa. Peça para o Senhor todos os dias, fala, Senhor, abre os meus olhos, me livra da lei, me livra de depender de mim mesmo, me livra de querer andar com obras que dependem só de mim. Devemos sempre pedir, fala, Senhor, abre os meus olhos, porque aonde de repente talvez você está angustiado, é porque você está com a sua força do seu braço. De repente onde você está mais ansioso é porque você ainda está dependendo de alguma coisa sua. Amém? Vamos orar então, separa um tempo para orar, para que Deus possa abrir os seus olhos, ministrar no seu coração. Amém? Pode aumentar o som para mim, fazendo favor. Alimenta a sua fé, confessando que a sua justiça está firmada em Cristo. Amém? Os que estão aqui comigo, deixa eu orar abençoando o seu dia. Pai, eu oro abençoando, declarando que o Senhor abra os nossos olhos. Eu te peço, dá-nos revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Abre o nosso entendimento, que cresçamos em conhecer o Evangelho, as boas novas, que tudo é por intermédio de Cristo, que nós vivemos pela graça mediante a fé na obra de Cristo. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, de andarmos segundo a nossa força. Livra-nos, ó Deus, de acrescentarmos alguma coisa ao Evangelho, que o Evangelho, ele é completo. Deus, que nós abra os nossos olhos para que possamos entender que nós somos transformados, contemplando, somos transformados pela Tua Palavra, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Ó Deus, Pai, abra os nossos olhos, nos livros de andarmos segundo, ó Deus, a lei, livros de misturarmos a graça com a lei. Deus, nós queremos depender somente e somente só do Senhor, confiado que a obra do Senhor ela é completa. Em nome de Jesus, eu abençoo você, abençoo o seu dia, declaro um dia produtivo, um dia cheio da presença, da manifestação do Senhor. Um grande abraço.